Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha a TV Web, o portal Ponta Porã Informa. Aliás, mais de 1 milhão de acessos, hein, Tião Prado? Que sucesso, né? A TV Web Ponta Porã Informa, realmente muito acesso. O site Ponta Porã Informa, um dos melhores sites do Mato Grosso do Sul, o melhor canal de informação aqui da nossa região, com mais de 1 milhão de acessos no mês passado, né, Tião Prado? Que bênção, né? Isso tudo é fruto do trabalho que a equipe, né? Eu digo nós porque aí eu me incluo na equipe, tem feito, e também, né, do acesso, da nossa credibilidade com o nosso telespectador, o nosso internauta, né, que nos acompanha sempre aqui no Ponta Porã Informa, e você que também nos acompanha na Cerro Corá FM. Vamos lá com as informações esportivas, né? Falar de eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil ontem, numa noite histórica para o Neymar, levou susto, mas o Neymar, né, estava inspirado. Então o Brasil contou com o Neymar inspirado na noite histórica em sua carreira para bater o Peru ontem à noite pela segunda rodada das eliminatórias. E o jogo e a vitória foi de virada, né? A seleção esteve atrás no placar por 2 vezes, mas contou com 3 gols do seu camisa 10 para fazer 4-2 e manter assim o 100% de aproveitamento na competição. Richarlison, Carrilho e Tapia balançaram as redes para completar esse placar de 4-2. A noite foi histórica para o Neymar em relação ao seu número de gols com a camisa da seleção brasileira. Ele chegou a 64, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e tornou-se o segundo maior goleador em todos os tempos com a camisa amarela. O Pelé lidera esse ranking com 77. No embalo que vai, o Neymar também vai superar o Rei Pelé. Os números do atual camisa 10 brasileiro só ficam atrás, né, do Rei Pelé, o rei do futebol, e de Messi, quando a análise engloba todas as seleções sul-americanas. O Brasil tem os mesmos 6 pontos da Argentina, mas lidera as eliminatórias por levar melhor no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. Fez 7 e sofreu 2. Na verdade, a seleção fez 9, né? Tem 7 de saldo e a Argentina tem 2. O Peru estaciona com apenas 1 ponto em 2 jogos na 8ª colocação. Os próximos adversários brasileiros em novembro são Venezuela em casa e Uruguai fora de casa, enquanto os peruanos têm pela frente o Chile fora de casa e a Argentina em casa. Falando do jogo, o Peru conseguiu abrir o placar rapidamente, né? Logo aos 5 minutos, em chute de fora da área, o Carrilho, após uma rebatida do Marquinhos, que saiu por lesão pouco depois, né? O Rodrigo Caio entrou no seu lugar. Os goleiros trabalharam uma vez cada até o primeiro empate brasileiro. Neymar foi puxado na área e converteu o pênalti aos 27. O camisa 10 balançou a rede mais uma vez antes do intervalo, mas o lance foi anulado por conta de impedimento do Richarlison um pouco antes. Na volta do intervalo, o Everton foi acionado em um bom chute de Trauco logo no começo, e o Peru voltou a ficar à frente do placar com Tapia aos 13. Ele bateu de fora da área e contou com um desvio em Rodrigo Caio para ampliar. Mas o Brasil foi buscar um novo empate rapidamente com Richarlison. Ele completou quase em cima da linha após um desvio de cabeça de Firmino em cobrança de escanteio. O VAR demorou, mas validou o lance depois de uma análise de possível impedimento. Os gols que deram a vitória ao Brasil saíram após 3 substituições de Tite. Firmino, Coutinho e Renan Lodge saíram para as entradas de Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Alex Telles. Aos 34, Neymar sofreu e converteu nova penalidade máxima, para muita reclamação dos peruanos. E aos 37 minutos, completou para a rede após Everton Ribeiro acertar a trave. Ainda sobrou tempo para Zambrano ser expulso com a revisão do VAR, né, por acertar o rosto de Richarlison com o braço, né? Fim de papo então, Brasil 4, Peru 2, né? Resultado que põe a seleção brasileira aí na liderança das eliminatórias, que teve ainda ontem, né? A Bolívia perdendo em casa para a Argentina por 2-1, né? A Argentina consegue sua segunda vitória, a Bolívia sofre sua segunda derrota e em casa, né? Na altitude de La Paz. O Equador venceu o Uruguai por 4-2. A Venezuela foi derrotada pelo Paraguai por 1-0. O Chile empatou em 2-2 com a Colômbia. Então a liderança das eliminatórias até aqui é do Brasil com 6 pontos
tem 7 gols de saldo contra 2 da Argentina, que também tem 6 pontos e é a segunda colocada. A Colômbia é a terceira colocada com 4 pontos, o Paraguai quarto colocado com 4 pontos, o Equador é o quinto colocado com 3 pontos, o Uruguai é o sexto colocado com 3 pontos, sétimo Chile com 1 ponto, oitavo Peru 1 ponto, a Venezuela fica na nona colocação, ainda não pontuou, e a Bolívia é a 10ª colocada, lanterna, é o que tem menos saldo de gols aí, né? Tá com menos 6 negativo, e a Venezuela menos 4, né? Então os próximos jogos serão Colômbia e Uruguai em novembro, né? Dia 12 de novembro, Bolívia e Equador, Argentina e Paraguai, Chile e Peru, e no dia 14 Brasil e Venezuela. Essa é a terceira rodada. A quarta rodada logo depois, né, no dia 17, com Uruguai e Brasil, Peru e Argentina, Venezuela e Chile, Paraguai e Bolívia, e Equador e Colômbia. Ontem nós tivemos também um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com Pedro em campo. Não tem placar em branco, né? O atacante marcou os 2 gols, sendo o segundo aos 50 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do Flamengo de virada por 2-1 sobre o Lanterna Goiás. Foi no sufoco, mas venceu, né? Ontem no Maracanã. O Pedro chegou aos 8 gols no Brasileirão. A vitória nos acréscimos deixou o Flamengo na coliderança do Brasileirão. O atual campeão subiu para a vice-liderança com os mesmos 30 pontos do líder Atlético Mineiro, que leva vantagem no número de vitórias, 10 contra 9. O Goiás, por sua vez, segue na última colocação com apenas 9 pontos, 6 a menos do que o primeiro rival fora da degola. E na segunda divisão também teve jogo ontem. O Guarani não deixou o Cuiabá ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, da segundona. Ontem à noite, no Brinco de Ouro da Princesa, o time paulista venceu por 1-0 na abertura, na sequência, né, da 16ª rodada. E no outro jogo da noite, o Avaí e o CSA empataram por 1-1 na ressacada em Florianópolis. Adeus série invicta para o Cuiabá, né? O líder chegou em Campinas embalado pelo triunfo sobre a Ponte Preta por 2-1 na Arena Pantanal, e por estar a 8 jogos sem perder, 5 vitórias e 3 empates, mas tudo caiu por terra dentro de campo. Mesmo com a derrota, o time de Mato Grosso lidera com 32 pontos, enquanto que o Guarani continua se recuperando. Esta foi a sua segunda vitória consecutiva, coincidentemente a segunda dentro de casa, onde antes não tinha vencido. Agora aparece com 17 pontos em 15º lugar e fora da zona do rebaixamento, né? Na ressacada, o empate por 1-1 entre Avaí e CSA foi justo, mas ruim para os dois times, né? Para as pretensões dos dois times dentro da competição. O time catarinense sonhava em se aproximar do G4, mas soma 23 pontos em 5º lugar, 3 atrás do América Mineiro, que é o 4º colocado, e a Chapecoense, que é a terceira. Chapecoense, lembrando, tem 2 jogos a menos que os demais. O CSA vinha em alta, inclusive com goleada por 4-0 em cima do Paraná Clube, mas com este empate atinge os 20 pontos e está na 9ª colocação, né? Então esses foram os resultados de ontem da segunda divisão, que tem sequência na sexta-feira, né? Aliás, ontem nós tivemos mais um jogo. Deixa eu ver aqui se nós tivemos mais uma partida, né? Pela 16ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não, os jogos foram esses, né? Guarani 1, Cuiabá 0, Avaí e CSA empataram em 1-1. E na sexta-feira tem sequência no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. O Botafogo joga contra o América Mineiro às 18h15. Às 20h30, o Cruzeiro joga contra o Juventude no Mineirão. Cruzeiro que está na zona do rebaixamento. No sábado, na Arena Condá, às 15 horas, tem Chapecoense e Vitória. Confiança e Oeste no Batistão às 15h30. Às 17h30, no Rei Pelé, em Maceió, o CRB joga contra o Operário. O Brasil de Pelotas, às 17h30, joga no Bento Freitas contra o Figueirense. E no domingo, encerramento da rodada, com o Paraná Clube jogando em Curitiba, na Vila Capanema, no estádio Dorival de Brito, né? Enfrentando o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa tem 2 jogos a menos, né? Em relação aos demais, já saiu da zona do rebaixamento, hoje é o 14º colocado com 17 pontos, né? Essa é a situação de momento aí da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na seu Coré FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.